Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. O que eu queria pedir para vocês aí de antemão já, se não, né, curta esse vídeo, se você gostar, já se inscreve no canal, já manda esse vídeo para mais pessoas aí, que a ideia é a gente estar sempre alimentando aqui esse canal com vídeos desse tipo. Qual é o assunto que eu queria trazer para vocês hoje? O assunto de hoje é foco na solução, né, e não no problema. Uma coisa que também eu aprendi com muito custo isso na vida e ajudou muito, né, depois que eu entendi isso. É uma coisa que eu aprendi também ali com o Caio Carneiro, né, já mencionei no vídeo da semana passada, que é aquela coisa assim, ó, o que você foca, né, a nossa cabeça é tão, né, é tão assim, é um mistério tão grande, que aquilo que a gente dá atenção, aquilo que a gente foca, expande, né? E a gente não tá aqui falando, né, de aquelas ideias de coach, aquelas coisas malucas, não, mas, né, que também funcionam, tem o seu lugar de ser, mas aqui a gente tá falando, né, de uma realidade mesmo, e pode prestar atenção isso, né, na sua vida. Aquilo que a gente dá muita atenção, aquilo aumenta em proporção na sua cabeça, né? Você sabe aquela coisa assim? Hoje você decidiu que você teve a ideia, o desejo de comprar um carro novo, né? Aquele carro vou falar aqui, um BYD, um carro elétrico de tal modelo. O que acontece? Isso pode, né, pode ver, isso é normal para todo mundo. Começa a observar isso na rua. Por quê? Porque a sua atenção foi para aquilo, né? Então, quando a gente pensa, né, quando a gente foca em certas coisas, quando a gente dá atenção, aquelas coisas aparecem muito. Então, vou dar um exemplo de mim, né? Eu pensava, eu dava muita atenção para problema. O que acontece com os problemas? Eles aparecem cada vez mais. Sabe aquela coisa? Quanto mais problema você vê, mais problema aparece. Né? E o problema, né, quando você tem um problema, não adianta nada, né? Eu nunca esqueço do Olavo, né? O Olavo de Carvalho falava muito isso. Olha, eu tenho uma dívida, adianta eu pensar nela? Não vai pagar a dívida. Então, eu não pensava, ele falava, não penso um minuto na dívida, eu penso nela uns 2 segundos, que é quando eu tenho dinheiro para pagar ela. E é verdade, né? O fato é, o que é o foco dele? Era em ganhar dinheiro, ou seja, trabalhar, solução, beleza, eu tenho a dívida. E agora, vou focar na solução. E quando a gente foca naquilo, né, aquilo aumenta a proporção. Então, vamos ser mais prático, né? Como eu falei, eu quero ser mais prático nesse vídeo. Quando a gente tem Bom, eu tenho um problema, eu vou focar na solução, né? Então eu vou ali, penso em alguma ideia, então né, no começo dá mais trabalho, mas com o tempo a gente meio que habitua a nossa cabeça a fazer isso, a olhar para a solução. Então, né, quando você estiver pensando em problema, primeiro você desvia o foco, falando, peraí, deixa eu olhar aqui, o que eu posso fazer, né? Tem problema que a gente não resolve. E uma vez eu ouvia bem isso. Você não tem que ter preocupação, porque se o problema tem solução, que legal, tem solução. Se o problema não tem solução, ele não tem solução. Então não adianta você ter preocupação em nenhuma dos casos, com solução ou não solução, né? Mas enfim, quando tem a solução, então qual é a solução? E você começa a achar meios para aquilo. Já percebeu que quando a gente tá com, né, às vezes você tá num dia assim, aconteceu um problema, e aí você não sabe o que fazer, mas você sabe mais ou menos, mas não tem certeza. Aí a gente, né, você dorme, no outro dia você acorda e parece que a ideia ficou clara ou surgiu uma nova ideia. Então é muito isso, sabe? A gente remar ali, né, pensando nas soluções e as coisas vão aparecendo, que é isso que eu falei, o que foca expande. Então você vai pensando na solução, vai tentando traçar um planejamento, né, novas ideias, novas ações, voltado a resolver aquela coisa, né, e as coisas vão acontecendo. Eu falei aqui, eu dei o exemplo do Olavo na questão financeira. É muito isso, né? Olha, você não tem dinheiro, não adianta pensar na falta do dinheiro e na dívida. Como ganhar mais dinheiro, né? E aí você começa, ó, podia fazer isso, podia fazer aquilo, e uma coisa puxa a outra, aquilo vai ganhando a sua atenção, lembra do carro, né? Então, opa, aquilo você começa a ficar mais atento, de repente aparece uma oportunidade, às vezes não no mesmo dia, mas no dia seguinte você conversa com alguém fala alguma coisa, te dá uma ideia, né? Isso serve para tudo, né? Você tá ali, vamos pegar uma coisa mais assim, um pouco mais ruim, você tá com um problema de saúde. Nossa, lógico, né? Tirando a questão ali, você não sabe muito bem o que fazer. Tirando a questão, né, que você tem que ir no médico, óbvio. Mas às vezes você não, né, tá meio perdido, mas pô, então beleza, foco na solução, ir no médico, suplementar, tomar remédio, né? Novas estratégias, como fazer, pensar no problema por si só, não adianta, né? Vai deixar você mais angustiado, mais deprimido, mais doente até, no final das contas. Então, isso é uma coisa que também, né, é uma mudança de vida, uma mudança de paradigma mesmo. Não é fácil, obviamente, a gente tem uma tendência de ficar olhando para os problemas, de reclamar, mas veja, é o que eu falei, nada disso resolve, muito pelo contrário, quanto mais problemas, sabe, eu falei isso porque tem épocas que a gente fica mais assim, né, reclamão, e parece que você começa a ver problema em tudo, e exatamente isso. Você começa a ver problema em tudo, mais problema aparece,
e você fica assim, né, a cabeça entra em parafuso, então não adianta, né? Muita coisa não depende de nós, como eu falei, tem problema que não tem solução, né? Tem coisa que é a vida, faz parte desse mistério que é a vida, e a gente, né, tá não só sujeito a ela, mas, né, desfrutar disso, né? É uma coisa que eu aprendi também faz muito sentido, né? É assim, tudo é ocasião de melhora, seja coisa boa, seja ruim, né? A gente tem que saber viver no muito e saber viver no pouco, né? Saber viver na alegria, saber viver na tristeza, porque faz parte dessa vida, né? A vida é altos e baixos, a vida é essa coisa doida. Mas, né, se a gente estiver sempre focado na solução, focado em resolver, focado em ação, as coisas sempre aparecem, né? Existe aí, né, a gente fala uma graça de Deus aí que vai, as coisas vão acontecendo e as coisas vão encaixando, nem sempre vai dar certo, mas é isso, né? Faz parte e tudo é ocasião de melhora. Mesmo quando não der certo, aquilo vai te dar uma lição, vai te amadurecer, vai te trazer um aprendizado, né? Um testemunho, né? É isso, uma experiência nova, tá certo, gente? Então, como eu falei no início, né? Vídeos curtos, práticos, pra gente tentar, né, aplicar isso na nossa vida. Deixa seu like, se inscreva no canal, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, né? Deixa um comentário aqui se faz sentido, se quer mais vídeo desse tipo e nos vemos na próxima semana. Grande abraço.